Olá, amigos do Curto Pacas, como é que vocês estão? Beleza? Yes! Hoje eu vou levar vocês para fazer uma viagem no tempo através do trem da música. Vamos dar um rolê aí pela Europa, pelo Brasil, né, para vários cantos do mundo, vendo o que eu tenho de melhor aqui na minha coleção de vinil antigo. É, isso mesmo, porque se tem um assunto que eu curto demais é disco de vinil. Putz, vinil é raiz, né? Não só a música, né, aquela música analógica, mas também o trabalho gráfico do vinil. É uma delícia. Putz, eu curto demais. Não tem coisa melhor, né, que você chegar em casa cansadão, no final da tarde, à noitinha, sentar numa poltrona, né, para aqueles que gostam, fumar um charutinho, tomar uma taça de vinho e, ó, colocar um fone de ouvido e ouvir um bom de um vinil na vitrola. Putz, é demais, né? Isso daí é terapia do relaxamento, a gente fica zen e, além disso, traz cultura, né? Traz aquele prazer, né, que a gente praticamente não tem mais, porque hoje é só música eletrônica. Eu curto esse lance de Spotify, né, tudo isso aí e tal, eu acho legal, mas eu acho que cada macaco no seu galho, sabe? Eu jamais que uma música digital, um Spotify, por exemplo, vai ter a graça de você ter um disco de vinil na mão, porque o disco de vinil, putz, além do lance da música, ele tem esse trabalho gráfico, porque ele é um disco grande, né? Ele tem muita área ali, então ele tem capa, tem contracapa, tem encarte. E na época, os artistas gráficos que trabalhavam na produção de capas de disco, eles viajavam, né? Eles iam longe, então eles tinham essa capacidade de criar uma empatia entre a música e o ouvinte, os fãs daquela banda. Através do grafismo, das fotografias que eles usavam, eles conseguiam imprimir assim, esse aspecto da musicalidade na arte gráfica. Então ficava aquela coisa cheia de sintonia, né? E quando a gente, por isso que é uma coisa marcante, quando a gente vê uma capa de disco antiga dos anos 70, um disco famoso, a gente, na hora, parece que traz um monte de lembrança, né? Da nossa infância, do passado, tudo isso. Então é super legal. Se você tem uma coleção de vinil, coloca o vinil para tocar. Tira ele da gaveta lá, do armário, coloca ele para tocar, porque o disco de vinil, ele merece ser tocado. E se você ainda não tem uma coleção e você é jovem e quer começar, então nesse vídeo você pode pegar algumas ideias que eu estou dando aqui, sabe? Porque eu vou mostrar os 10 discos de vinil que eu tenho legal aqui na minha coleção, sabe? Depois eu até faço um outro vídeo com outros discos, mas a princípio eu queria mostrar esses daqui que são bem bacanas. Então vamos lá. Vamos partir aí para a nossa viagem, né? Ah, e antes de tudo eu quero dizer uma coisa. Para vocês que querem comprar alguns discos desses, né? Eu estou fazendo uma pesquisa no Mercado Livre, ver se eu acho alguns desses para vender, mesmo que usados, e vou colocar o link aí na descrição, sabe? Fica aí uma força para vocês, porque os discos são difíceis de achar. Então, o que eu achar, eu coloco aí embaixo. O que não achar, paciência. Não é verdade? Ah, e outra coisa. Eu coloquei aqui embaixo na descrição um link para que você faça uma visita na nossa loja de produtos do Curto Pacas no Mercado Livre. Todos esses produtos que eu falo aqui no Curto Pacas, que são produtos legais que eu testei, que eu curto, que eu recomendo, todos eles estão à venda aqui no link na descrição do Mercado Livre, que é compra garantida. Você pode comprar lá, se você não curtiu, não gostou, veio com defeito, é só devolver que eles te mandam a grana de volta. Tranquilo. Então é isso daí. Então vamos agora entrar aí a bordo do nosso trem da máquina do tempo, né? O nosso trem do tempo, e vamos fazer uma viagem pelo mundo musical, no mundo do bom gosto, né? Então vamos lá, o primeiro disco que eu quero mostrar para vocês aqui, bicho, é uma bomba atômica. Putz, é uma bomba atômica. Olha só que demais, né? Led Zeppelin Presence. Putz, gravado em 1976. Inclusive esse disco tem uma curiosidade. A banda é inglesa, né? Mas esse disco foi gravado em Malibu, na Califórnia, nos Estados Unidos, porque o Robert Plant, né? O cantor da banda, ele teve um acidente de carro e ele ficou lá fazendo a recuperação, que foi até longa. Então o povo da banda, o pessoal, os músicos, não, vamos gravar o disco lá. E lá tem bons estúdios, né? Gravar o disco lá. Se bem que tem uma coisa, para quem curte aparelhagem de som, você sabe que se você ouvir um disco gravado num estúdio da Inglaterra e ouvir no estúdio dos Estados Unidos, é diferente. O timbre, tudo, porque os ingleses, eles gostam de uma regulagem da aparelhagem de som diferente dos americanos. E isso vai para a gravação do disco. Então, esse disco aqui, ele foi gravado em Malibu. Olha só que bacana. Putz, né? Led Zeppelin e tal. E esse disco ele tem uma coisa legal, que é esse objeto aqui, ó. Esse disco foi marcado por esse objeto, que a banda simplesmente chamou de The Object, ou o objeto. Olha aqui, ó. Então, Led Zeppelin é uma banda assim meio misteriosa, né? Meio assim que tem segredos ocultos, né? Meio cheio de hermetismo, assim. Então, eles colocaram esse elemento, o objeto,
para dar esse clima de mistério no disco. E esse objeto ele tem um apelo hipnótico. A ideia foi justamente essa, porque mostra as pessoas, vou mostrar aqui dentro daqui a pouco, as pessoas cultuando, adorando esse objeto, mas na verdade sem saber o que ele é. E de fato a explicação que a banda deu para esse objeto foi justamente isso. Uma geometria difusa, um objeto estranho, sem significado. É isso que eles explicaram, sem nenhum significado. Então o que é o objeto? Não é nada. É apenas uma projeção conceitual querendo invocar o mistério. E olha aqui, que beleza, hein? Coisa linda esse disco, ó. Aqui dentro, putz, incrível. Dá para colocar na parede isso aqui, fazer um quadro. São fotografias, né, artísticas, olha só. Vou começar aqui desse lado, mostrando o objeto sendo cultuado em diversos ramos e momentos da sociedade, ó. Aqui, ó, as fotografias. Aqui. Incrível, né? Olha essa aqui do nenenzinho. Aqui embaixo também tem outras fotos. Mais aqui. Então, esse disco Led Zeppelin Presence é um disco simbólico que todo mundo tem que ter na sua coleção. Porque não só a questão musical, que é espetacular, banda, não tem nem o que falar de Led Zeppelin, mas o trabalho gráfico, misterioso, e que vai ficar aí para sempre evocando esse mistério. Beleza? Então é isso aí. Então agora, meus amigos, segundo disco, que não tem nada a ver com esses que eu falei, com esse que eu falei agora, aí do Led Zeppelin, estilo totalmente diferente. Então vamos lá, qual que é o segundo disco aí da coleção? Talking Heads, True Stories. Então, totalmente diferente, né? Eu tava no Led Zeppelin, agora eu vim pro Talking Heads. Mas por que, Fábio, que você tá falando de Talking Heads? Bom, esse disco é marcante. Porque, bom, eu curto o Talking Heads, né? Acho legal. Curto o David Byrne, a figura do David Byrne, tal, a mentalidade dele, né? O cara já há muitos anos, músico, fazendo performances, né? Com estilos completamente loucos. Então, Talking Heads é legal, não só por causa da musicalidade, que eu acho, muita gente não gosta, mas eu gosto. Porque ele me faz lembrar da época que eu era jovem e assistia MTV, porque todo dia no final da tarde tinha um programa, né? Top 10, que eram os 10 videoclipes mais procurados, de maior interesse do público. Então, toda tarde, durante um período, tinha Talking Heads. E eu me lembro, né? Eu via tocando, né? E fiquei com aquilo na cabeça. Então, quando eu vejo Talking Heads, David Byrne, me lembro da MTV, de uma época boa aqui, da minha juventude, sabe? Inclusive, Talking Heads toca muito nas rádios hoje, até hoje, né? FM, toca aquela música Psycho Killer, né? Psycho Killer. Vocês sacaram, né? Então é isso daí. Talking Heads. E outra coisa, queria falar. Eu curto muito Tom Zé. É isso mesmo, Tom Zé. E foi o David Byrne que descobriu, que tirou o Tom Zé do ostracismo. Segundo o David Byrne, ele estava um dia no apartamento dele em Nova York, um dia chuvoso, e ele tinha comprado uns discos num sebo. E um dos discos que estava no meio era um disco do Tom Zé. E ele colocou na vitrola e curtiu demais. Ficou doido com o disco. Aí ele ficou tão doido que na segunda-feira ele ligou pro Brasil, falou com o Tom Zé e falou: não, Tom Zé, vamos fazer uns trabalhos juntos aí e tal, vem pra cá. E foi isso que aconteceu. E foi o David Byrne que tirou o Tom Zé do obscurantismo. Porque o povo na época não dava valor pro Tom Zé, não. Tom Zé é um gênio da música brasileira. Mas o povo não dava valor, não é? O Brasil é assim mesmo, né? Não dá valor para os seus gênios. Aí teve que vir o gringo lá, o David Byrne, para levantar o Tom Zé. E só pelo fato dele ter feito isso, eu tiro o chapéu pro David Byrne e falo desse disco, beleza? É isso aí, Talking Heads, True Stories. Outro item legal para você ter. Bom, agora... agora o nosso trem ele vai lá no fundo, hein? Agora o nosso trem ele vai pro mundo da... Desculpa. Agora o nosso trem vai para o mundo da rebeldia. Olha, esse disco ele também me traz muitas lembranças, porque quando eu era adolescente tinha muito aqueles bailinhos de garagem. Vocês lembram disso, do bailinho de garagem? Que a galera, a molecada, se juntava na casa de alguém, levava um aparelho 3 em 1, geralmente era aquele Sharp, né? Com vitrola, tape deck, FM, tinha o Sony, tinha o National, né? Tinha uma série de aparelhos bons. E aí cada um levava um disco, aí ficava lá um DJ, né, um proto-DJ, e ficava tocando os discos. E sempre tinha aquela música no final da noite, né, músicas, assim, aquelas músicas bela cueca, né, aqueles sons românticos, né, que a garotada dançava agarradinho com as meninas, né.
Mas antes tinha o momento da rebeldia, que a molecada ficava pulando, né? Zoando, que era o som desse disco aqui. Olha só que demais, né? Prepare-se, hein? Prepare-se. Titãs Cabeça Dinossauro. Putz, esse aqui, mano, é um clássico, bicho. Um clássico. Porque ele tinha muito dessa pegada, né, da rebeldia, do movimento punk, né? E esse disco aqui, ele tem, assim, um trabalho super legal que eu vou mostrar pra vocês, que é sobre a questão da arte gráfica, que eu tava falando da arte gráfica, né? Então, olha só, que legal a capa, né? Já vou falar da arte gráfica, que ela tem uma curiosidade oculta aqui também, porque disco é aquilo que eu te falei, tem muito, o disco de vinil tem muito mistério, sabe? Todos isso têm uma história e tem um mistério envolvido assim na criação, na gravação ou na parte da impressão gráfica, né? Então, Titãs, esse disco foi gravado em 86, foi um disco que vendeu muito no Brasil, um dos mais vendidos, e que também tinha videoclipe que tocava na MTV. Então aqui ele tem a fotografia, né, do pessoal da banda, olha só, eles jovens, né? Também naquele estilo preto e branco, assim, ó. Aqui tem um encarte, aqui dentro da capa tem as letras das músicas. E esse disco ele tem grandes clássicos, né? Ele tem a própria música Cabeça de Dinossauro, ele tem tem Igreja, tem Polícia, Estado Violência, né? Nossa, Estado Violência, putz, Face Destruidor, só música boa. Olha, esse disco também é antológico, ele devia estar no Museu da Música. E tem uma outra curiosidade, essa capa aqui, ela é um esboço né, do Leonardo da Vinci. Essa figura significa a expressão do homem urrando. E atrás aqui é também, né, outra figura do Leonardo da Vinci, que é o homem horrendo. Então, o Da Vinci viajou, né? E tem tudo a ver, né? Puta, o que seria esse disco sem essa ilustração? Pô, tem nada a ver, né? Esse disco, essa ilustração cai. Parece que o Leonardo da Vinci, ele estava lá um dia na casa dele e fala assim: hoje eu vou fazer um desenho que vai ser usado numa capa de disco daqui a séculos. E foi isso que aconteceu, perfeito, né? Então, Titãs Cabeça Dinossauro, putz, um ícone da música, né? Instrumental, formação da banda, né? Proposta do disco, o grafismo, sensacional. Cabeça Dinossauro, olha, dá um joinha para esse disco aí, certo? Então, meus amigos, antes eu mostrar um outro disco aqui, que é um disco supimpa, também um disco bomba atômica, que vocês vão pirar nele. Se vocês estão curtindo o vídeo, deixa aí um curtir. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para você ficar por dentro das nossas ideias, né? Dos nossos bate-papos e tal. E outra coisa, se você tem história com vinil, com música, você curte música, ou você está começando a ouvir vinil, começando a curtir, deixa aí no comentário. Eu respondo todo mundo com o maior prazer. Gosto demais, curto pacas essa interação que a gente tem, principalmente falar de música. Putz, falou de música, eu tô feliz igual um pinto no lixo. Então vamos lá para a nossa próxima bomba aqui da coleção de discos antigos do Curto Pacas. Vamos lá, olha só, se prepare, tá chegando, olha o disco voador. Esse disco vem no disco voador, aqui, ó o disco voador. Raul Seixas, é isso aí, O Dia em que a Terra Parou, Maluco Beleza. Puta, Raul Seixas, cara. Raul Seixas é sagrado, né? Porque eu acho assim, o idioma português, ele é lindo, e a poesia em português é linda, é maravilhosa. E o Raul foi um cara que ele, o Paulo Coelho, né, e outros colegas dele que fizeram músicas com ele, são todos letristas nota 10, principalmente o Raul. O Raul ele tinha uma pegada poética, que é uma coisa sensacional, meio surrealista, né? Eu adoro. E ele tinha uma agilidade de fazer música. E esse álbum aqui, ele é marcante porque ele pegou uma fase da época do Raul que ele trocou de gravadora. Como se ele tivesse trocado de igreja. Como se tivesse mudado de seita. Foi impactante, né? Principalmente para ele. E o Raul, ele era engenheiro de som, né? Então esse lance de gravadora para ele tinha muita importância. Ele começou a carreira como engenheiro de som, como arranjador, cara talentosíssimo. Por isso que as músicas do Raul não é só a parte poética, mas também a parte musical, que é muito bem calibrada, é muito bem ajustada, sabe? O cara é gênio mesmo, um dos gênios da música, né? Além do Tom Zé que eu falei, Raul Seixas. E olha só que demais esse disco. Esse disco ele tem um lance super profético. Se você não conhece, você tem que conhecer, que é a música Um Dia que a Terra Parou. Porque Raul Seixas, ele profetizou a pandemia. Tudo o que aconteceu na pandemia, ele falou nessa música. Putz, bicho, o cara é profeta pra cacete. Então, olha só, se você não conhece a música, entra aí no YouTube, procura Raul Seixas, O Dia que a Terra Parou.
Música profética, mano. Profética, olha só. E olha que trabalho gráfico bonito, né? Tá vendo aqui? Essa capa, né? Meio surrealista, meio Salvador Dalí. E essa capa aqui, ela é, olha só, é um quadro também, né? Daria para fazer até um quadro de parede. E também, olha que trabalho bonito dentro, né? Tem a letra das músicas. E também, outra sacada genial, né? Que só podia sair da cabeça do Raul e do pessoal dele lá, que é tá vendo aqui na outra parte do disco? Tem esse quadro aqui, ó, que ele é uma paródia ao pintor René Magritte, que é um grande nome também do surrealismo. Eu não me lembro se ele era francês ou belga, acho que ele era belga. E o René Magritte foi o cara que no filme Thomas Crown, né, A Arte do Roubo lá, com o Pierce Brosnan, e que a versão original foi feita com o Steve McQueen, mas na versão do Pierce Brosnan mostra que ele era um colecionador de arte e ele vai no museu para roubar alguns quadros, né? E o filme tem como tema central um quadro do René Magritte, que é aquele, o homem, né, que ele tem a face, ele é um homem com um estilo inglês, com um chapéu coco, e ele segura uma maçã, ele está com uma maçã na frente do rosto, então a gente não vê o rosto dele, a gente só vê o homem e a maçã na frente. Então isso foi um quadro do René Magritte. Então o René Magritte também pintou a fotografia O Homem no Cavalete, que é exatamente esse aqui. Então o Raul Seixas fez assim, sem falar nada para ninguém, ocultamente, uma homenagem e uma paródia também ao quadro, né, O Homem no Cavalete, do René Magritte. Super surrealismo, bem bacana, pesquisa que você vai curtir. Então, como esse disco também é uma prova, né, que todo vinil antigo ele tem um trabalho gráfico maravilhoso, bem planejado, né? E outra curiosidade desse disco é que a primeira música, olha só, aqui ó, Tapa na Cara, que o Raul gravou, essa música ele gravou no estúdio com a banda Black Hill, que puta, uma banda de tirar o chapéu, né? E aí o que o Raul fez? Depois que ele ouviu a música, ele não gostou. Ele falou, não gostei, é porque a música era para ser só instrumental. Ele falou, não, vão ter que pôr uma letra nessa música. Aí o que ele fez? Ali no estúdio mesmo, pegou um pedaço de papel, uma caneta, tomou umas doses de uísque, e em 15 minutos ele escreveu a letra do Tapa na Cara, um super sucesso da carreira dele, uma letra super legal. 15 minutos, bicho! Isso que é gênio, hein? Cara que escreve uma música porreta dessa aí em 15 minutos. Coisas do Raul, né? Ah, e outra coisa, eu quero comentar rapidamente aqui um caso. Eu conheci o Raul Seixas. O Raul Seixas, sempre que eu vejo ele, me dá uma emoção. Porque eu conheci ele quando eu estudava no Colégio São Luís, em São Paulo, ali na Doc Lobo, com a Avenida Paulista. E na época, o Raul estava morando na Rua Frei Caneca, que era pertinho ali do colégio, sabe? Então, às vezes, saía do colégio, passava ali na frente daqueles botecos da Rua Augusta e via logo cedo, às vezes, e às vezes à tarde, né? Via o Raul bebendo lá, tomando cerveja, já meio chapadinho. E eu tinha dó dele, porque ele era um gênio. E eu via que ele já estava doente, que ele já não ia muito longe. E aquilo me dava muita tristeza, sabe? Até um dia que ele morreu, né? E eu passei na frente do apartamento dele. E tava cheio, né? Lá na Rua Frei Caneca, tava cheio de gente na frente. Eu falei, o que aconteceu? Aí o povo falou, aqui é a casa do Raul Seixas, ele morreu. Putz, a hora que ele falou isso, acabou meu dia, bicho. Então, o Raul Seixas, a pessoa ficou marcada na minha vida, né? E a música dele que eu adoro. E minha mãe também curte demais. Ó, esse disco aqui, ó, O Dia que a Terra Parou, um disco icônico. Principalmente por esse lado profético, beleza? Então vamos aí para o nosso outro disco. Agora o nosso trem musical, o nosso Soul Train, ele vai para a Jamaica, comecinho dos anos 80. O que eu tenho aqui? Gregory Isaac. Olha, também é um reggae super legal. Se você não conhece, tem que conhecer. Porque Jamaica, né, reggae, a gente ouve muito Bob Marley, Peter Tosh, né, esse pessoal aí e tal. Agora, Gregory Isaac é um cara classe também. Olha a cara dele aqui, ó. Doidão. Ele que escreveu aquela música, um clássico do reggae jamaicano, né, Night Nurse. Que ele fala, né, que ele ficou internado no hospital e ele se apaixonou pela enfermeira, né? Mas essa música não tem nesse disco. Mas, olha, por que eu falei do Gregory Isaac? Bom, porque eu curto. Porque é diferente, né? E outra coisa, é um disco, uma curiosidade, lançado pelo Estúdio Eldorado. Meu pai trabalhou no Estadão por 38 anos. Ele foi da contabilidade, ele era contador lá, e ele fazia contabilidade da rádio e do Estúdio Eldorado. Esse disco meu pai ganhou lá do pessoal do estúdio. E aí ele me deu. Falou, Fabinho, eu vou te dar esse disco de reggae aí que eu sei que você gosta. Porque eu curto reggae desde que eu era moleque, né? E outra coisa, tem uma história legal envolvendo Gregory Isaac com o povo do Maranhão. Que é assim, no Maranhão tem muito reggae. O povo adora o reggae music lá, sabe? E aí,
Por que que nasceu o reggae music no Maranhão? Como que a semente chegou lá? Veio pelo vento? Mais ou menos isso. Ela veio pelas ondas, mas não as ondas do mar, né? Ela veio pelas ondas do rádio, porque o povo lá do Maranhão, que morava assim perto do litoral, eles punham antenas improvisadas em cima da casa deles, geralmente o povo mais pobre, né? E eles captavam rádios AM vindo lá da Jamaica. E eles curtiam aquele som. E aí aquilo pegou no Maranhão. E o Gregory Isaac era um cara muito ouvido. Ele participou desse processo da descoberta do reggae no Maranhão. Tanto é que ele foi muito para lá. E várias vezes que ele ia lá, ele arrumava problema. Tipo assim, mesmo ele tendo condições, né, ele saiu do hotel sem pagar, ele esquecia as coisas, né? Marcava show, perdia o endereço, ia para o lugar errado. Eram mil coisas, né? Então, e outra coisa, o Gregory Isaac, o reggae, ele tem muito misticismo também, sabe? Vem aquela coisa da cultura rasta, tem muita profecia no movimento reggae, né? Então, é bonito isso. O Gregory Isaac, ele também tem esse lance, essa crença, né? Essa coisa do mistério. Então, o que ele fez? Olha só, ele era adepto, né, do cabalismo, ele já faleceu, né? Ele era adepto do cabalismo e as músicas dele, observa, quase todas têm 3 minutos e 33 segundos, algumas têm 3 e 30, 3 e 32, ele gostava do número 3, então esse disco, quase todas as músicas têm o mesmo tempo, o mesmo tamanho, quase tudo 3 e 33, olha que doideira, ele gostava disso, então esse disco ele tem essa pegada marcante, esse mistério por causa disso, sabia? As músicas são boas, então Gregory Isaac, ó, o reggae da Jamaica para levitar os pés dançantes, meditar a mente pensante, nessa apocalíptica e cataclismática megalópole, porque a gente está precisando disso, a gente está precisando levitar os nossos pés dançantes e meditar a nossa mente pensante. Yes! Então agora vamos para o nosso próximo disco, que é a bomba atômica da rock progressivo, olha só, hein? Pink Floyd Relics. Putz, bicho, de onde você desenterrou isso? Desenterrei lá das ruínas de Pompeia. Que, inclusive Pink Floyd gravou um disco lá, né? Fez um show lá em Pompeia. Mas onde que é Pompeia? Em São Paulo? Lá na Vila Romana? Não. Pompeia é na Itália, em Nápoles. Né? Porque quem não conhece a história, no ano de, se não me engano, foi 24 de agosto do ano de 79, na cidade de Pompeia, que fica ao lado do vulcão Vesúvio. E o Vesúvio entrou repentinamente em erupção e destruiu a cidade inteira, de Pompeia e de Herculano, que era uma outra cidade do lado, cobrindo as duas cidades com uma camada de cinza vulcânica de mais de 20 metros. E recentemente, essas ruínas foram descobertas, né? A cinza vulcânica foi escavada e muitas coisas do passado foram encontradas. E o Pink Floyd, nos anos 60, né? Anos 70, eles fizeram essa composição, né? Gravado lá no anfiteatro romano da época mesmo, que eles fizeram lá os temas, Pompeia. Né? Então o disco Relics é por aí. Olha só que legal, ele também tem esse trabalho gráfico, né? Esse disco foi gravado em 1971. E ele pega bem a essência, né, de todos os membros da banda. É um disco também marcante do Pink Floyd, que tem grandes clássicos. Então aqui, por exemplo, tem Interstellar Overdrive, tem uma que eu curto demais, Careful with That Ex, Eugene, tem Julia Dreams, né, Cirrus Minor, pô, só som, bicho. E olha só, a capa, né, são máscaras. Eu acredito, olha, eu não sei exatamente a história dessas máscaras aqui, mas eu acredito que elas são máscaras também encontradas aí na região de Pompeia. Se eu tiver errado, vocês, por favor, me corrijam. Mas eu sei que lá em Pompeia foram encontradas máscaras parecidas, sabe? Então esse disco do Pink Floyd, putz, pra quem curte Pink Floyd, assim, né? Bem no começo, as primeiras fases, puta, nota 10, ó. E é bonito, né? É legal a gente ficar olhando o disco, né? Olhando a capa, né? Enquanto a gente está ouvindo o disco, a gente ficar olhando a capa, olhando os detalhes, né? É isso daí. Então, ó, Pink Floyd, Relics, uma relíquia, sabe? Uma relíquia vindo lá dos confins. E você vê, nosso trem aí, a nossa viagem musical acabou de sair da Jamaica e foi lá para Londres. Foi para Inglaterra lá conhecer o Relics. Então é isso daí. É outro item histórico de coleção que você tem que ter. Bom, eu curto muito trilha sonora. Eu gosto de cinema, né? Quem curte cinema e curte música, curte trilha sonora. É uma coisa ligada à outra. Então eu vou mostrar para vocês agora um disco de uma trilha sonora de um filme icônico, que eu acho, um dos melhores filmes que eu já vi, que também é um filme profético, que adivinhou o futuro, que é Blade Runner. Olha só, Blade Runner com Harrison Ford. Putz, filme do começo dos anos 80, né? Nossa, um ícone da cultura cult, né? Da cultura dark.
E ele tem esse lance. Para quem não assistiu, ó, se você não conhece, não assistiu Blade Runner, você tem que assistir. Porque esse filme mostra muita coisa que está acontecendo hoje. Como eu falei, é um filme meio profético, sabe? E as imagens incríveis. E a história dele fala sobre robôs de inteligência artificial avançada que acabaram ganhando sentimentos e eles não queriam mais ser desligados. Nossa, a história é bonita, viu? É uma história que faz a gente pensar. E a trilha sonora dele é incrível, sensacional, porque essa trilha sonora ela foi feita pela The New American Orchestra, então é uma trilha orquestrada. Então aqui tem músicas assim de autores incríveis, né? Tem assim, tem vocal, né, do John Bandler, que é um cara assim que fez muita trilha sonora, né? Tem assim uma pegada meio clássica aqui, sabe? E ao mesmo tempo moderna. Tem umas músicas assim que lembram aquele estilo Kraftwerk, sabe? Aquele som eletrônico, né? E muitas músicas desse disco são feitas usando os sons das cenas dos filmes. Porque como é um filme de robótica sobre o futuro, ele tem muitos sons, aqueles sons futurísticos, aquela coisa Kraftwerk, né? Então esse disco, a composição musical dele tem muito disso. Então, para quem assistiu o filme, depois você ouve, se você não tiver o disco, você ouve no YouTube, você vai curtir. Puta, é demais, viu? Blade Runner, um filme que você tem que assistir e depois ouvir a trilha sonora. Muito bom, viu? Um filme profético. Então, vamos lá. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, falando de trilha sonora, de filme, uma trilha que eu gosto muito é do filme do talentoso Ripley, que é a história de um milionário, né? Que vai morar na Itália, e ele passa a ter uma vida assim de playboy, e ele é músico de jazz. E para quem curte jazz, a trilha sonora do talentoso Ripley, do filme número 1, primeiro filme, é sensacional. Tem Chet Baker, tem mil coisas de altíssima qualidade, sabe? O filme mostra o Festival de Jazz de San Remo, né? Puta, é lindo. Então, olha, um disco aqui que eu quero falar, que é também icônico, que ele também tem uma história por trás, que, não podia esquecer, né? Eu acho que toda coleção tem que ter Beatles. Abbey Road, olha só, hein? Abbey Road. Esse disco também é icônico, porque, olha a capa dele aqui, porque tem essa foto assim, super conhecida, uma foto manjada, né? Então esse disco ele é um ícone não só na música, mas também no mundo da fotografia, porque essa foto é uma das fotos mais visualizadas que existe no mundo, sabe? Olha só que legal, uma foto feita lá, acho que se não me engano é em Londres, né? Eles atravessando a rua e eles estão indo para o estúdio. Quer dizer, então, eles estão saindo do estúdio, porque o estúdio está aqui, ó, desse lado. O estúdio existe até hoje, né? Aqui atrás do Fusca. E as músicas sensacionais. Então aqui tem clássicos, tem grandes clássicos dos Beatles, né? Então tem Come Together, né? Something, né? Something muito bonita, né? Here Comes the Sun, Sun King, né? Putz, é só clássico. Então tem um lance gráfico, né? Da fotografia icônica. Ele também tem um mistério, porque é esse disco que deu origem àquele mito que fala que o John Lennon pode estar morto e que esse John Lennon que existe hoje, ele é um sósia. E isso nasceu por causa dessa foto, porque aparece os Beatles, né, atravessando a rua aqui na faixa de pedestre e mostra o John Lennon não, o Paul McCartney, né, fala que o Paul McCartney ele poderia estar morto. E aí o que acontece? Por quê? Porque ele está descalço, Paul McCartney, todos os Beatles estão de sapato, o Paul McCartney é o único que está descalço. E na Inglaterra, pessoas descalças são associadas com pessoas mortas. E também, porque, se não me engano, deixa eu ver se eu me lembro aqui, tem um outro lance, que parece que era a posição das pernas, que todos eles estão com a perna esquerda para frente. E o único que está com a perna direita para frente é o Paul McCartney. E também existem outros simbolismos falando sobre esses carros estacionados aqui, os números das placas, né, que parece que tem uma coisa, eu não me lembro o que é, mas também tem mistério relacionado a esses carros estacionados. E essa foto, né, icônica, muita gente vai para a Inglaterra hoje e vai lá tirar foto nessa rua aqui. Olha só. Também, né, o trabalho gráfico. E outra curiosidade é que ele tem o selo da Apple, da gravadora Apple, que é a gravadora dos Beatles, né, que eles gravavam aqui, que foi essa gravadora Apple que inspirou o Steve Jobs da Apple a colocar o nome da empresa dele de Apple, a Apple Computer, né? Foi por causa disso que ele adorava os Beatles e quando ficava ouvindo os discos, ele ficava olhando as capas e mentalizando, né, visualizando coisas da gravadora Apple e tal, aí ele fez isso. E outra coisa, olha só, o miolo do disco aqui é a imagem, né, da maçã cortada, que foi a imagem icônica da gravadora Apple, da época. Então esse disco Abbey Road,
É um disco que os amantes dos Beatles, os amantes da música, os amantes da fotografia tem que ter na coleção, não é? Então é isso daí. E o nosso próximo disco também é um disco bombástico do mundo do rock, que eu curto demais, que é Jane Joplin Farewell Song. Olha que disco legal, que foto linda, né? Jane Joplin no auge da juventude dela, olha só, toda alegre, saudável, né? Então esse disco é bacana porque esse disco ele é póstumo. Ele foi lançado em 82. Porque a Jane Joplin, ela morreu com 27 anos no ano de 1970. Ela foi vítima de overdose. E ela também foi fazer parte lá do clube seleto, do clube dos 27, né? Daquele pessoal que morre com 27 anos, né? Tem Amy Winehouse, tem o Kurt Cobain, muitos outros. Então esse disco é legal porque as músicas que estão aqui são músicas que não estiveram nos outros trabalhos da Jane Joplin. São músicas que não foram lançadas, sabe? E contam com a participação de grandes bandas da época também, desse estilo, que era Cosmic Blues Band, né? A Full Tilt Band, e também tem algumas músicas aqui, né? Que tem a participação também de um grande roqueiro da época, o Todd Rundgren, que gravou a música com ela aqui. Então esse disco, Farewell Song, da Jane Joplin, além de ser um disco muito bonito, né? Que também enfeita a prateleira, ele é marcante porque ele tem músicas desconhecidas da Jane Joplin. Então é um item que as pessoas têm que ter, sabe? É um item que deve fazer parte aí das coleções de discos e tal, por causa da beleza gráfica dele e também da qualidade musical. E também pela participação dessas bandas, né? E do próprio Todd Rundgren, que é um músico excelente, porém pouco conhecido. Mas é um cara assim de tirar o chapéu. Putz, um baita de um cantor, né? Músico. Então, esse disco aqui, ele é super legal. Tem outros discos da Jane Joplin, mas esse aqui é um dos mais legais, principalmente em termos de grafismo. Beleza? Agora vamos para o nosso último do nosso top 10. Putz, agora nós vamos no metal. Metal! É isso aí. Nazaré. Ó, Razamanás. Putz. Esse é o rock, hein? Nazaré, banda escocesa, né? Que o vocal Dan McCaffert, inclusive morreu recentemente, né? Mas continua vivo nos nossos ouvidos e nos nossos corações. Gosto muito dele, porque ele tinha a voz do rock. Poucos músicos tinham realmente a voz do rock. E outro que eu acho que também tinha a voz do rock, o timbre do rock perfeito, era o Ronnie Dio. Puta, Ronnie Dio era demais. E além de bom músico, bom cantor, era muito gente boa. Então, Dan McCaffert, putz, um cara raiz do rock, né? Aquele cara, o pessoal lá das Highlands, né? Que ficavam bebendo uísque. Uísque lá de Talisker. E curtindo música, né? E aí a banda Nazaré. Então é uma pegadona, né? Assim, esse disco tem uma pegada assim de guitarras, né? Aquelas guitarras fortes. Também tem um trabalho bonito, né? Com a foto dos músicos aqui atrás, olha só. Tá vendo? Só que algumas fotos não dá pra ver direito a cara do músico, porque só vê cabelo, né? Era uma coisa da época, o povo era tão cabeludo que acho que depois do show tinha que passar aspirador no palco, né? O palco ficava cheio de cabelo. Então tem esse raio aqui e esse aqui, né? A foto deles. Nazaré é uma banda que eu curto demais, sabe? Demais. Principalmente tem uma música muito famosa deles, The Hair of the Dog. Escuta aí, The Hair of the Dog, Nazaré, você vai curtir. E tem outras, né, famosas, tem até umas lentas deles aí. Então, Razamanás é um clássico. Eu tenho outros Nazaré, mas esse aqui é um disco que me chama a atenção também, porque ele tem esse jeitão, né, essa coisa, esse raio aqui, né, com essas letras pontiagudas, dramáticas, né, em 3D. Então é um disco assim que tem a cara da rebeldia do rock, né. Então, meus amigos, é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um curtir, né? Tudo de bom, muita paz, alegria, amor no coração, proteção, né? Prosperidade, música boa no ouvido. E é isso daí. Esses são os votos do Curto Pacas. Hoje fizemos aí a nossa viagem musical. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e tudo de bom para vocês. Yes!